Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZIQ. A apresentação será conduzida pelo Sr. Rodrigo Pizzinatto, diretor financeiro e de relações com investidores da Ultrapar. E a sessão de perguntas e respostas contará também com a presença do Sr. Marcos Lutz, CEO da Ultrapar, e os CEOs dos negócios, os senhores Tabajara Bertelli, Décio Amaral e Leonardo Linden. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay desse evento estará disponível logo após o seu encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizzinatto, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre os resultados da Ultrapar. E antes de começar, lembro vocês dos critérios e padrões de reporte apresentados no slide número 2. E já passando para o slide 3, como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda, o nosso EBITDA recorrente totalizou R$ 1.506 bilhões no terceiro trimestre de 24, que é 24% menor em relação ao 3T de 23. Fruto principalmente do menor EBITDA da Ipiranga no ano contra ano. E como vocês podem ver também, o EBITDA acumulado de 2024 é de 4 bilhões e 93 milhões, 4% acima do período anterior. O lucro líquido da Ultrapar foi de 698 milhões, 22% inferior ano contra ano, devido ao menor EBITDA que acabei de mencionar, parcialmente compensado pela menor despesa financeira líquida. O lucro líquido acumulado de 2024 é de 1 bilhão 645 milhões de reais, 17% acima do período anterior. E gostaria de ressaltar que a equivalência patrimonial da Hidrovias foi contabilizada com uma defasagem de 2 meses, o que contribuiu positivamente com 9 milhões de reais no resultado do 3T de 24. O CAPEX, por sua vez, totalizou 519 milhões no 3T de 24, crescimento de 37% em relação ao 3T de 23, fruto principalmente de maiores investimentos na Ipiranga. Nós tivemos uma geração de caixa operacional de 780 milhões de reais no 3T de 24. A geração de caixa teria sido de 1 bilhão e 20 milhões se a gente não considerar a redução de 240 milhões de reais nas operações de risco sacado no 3T de 24. Essa geração foi 59% inferior à geração de 3T de 23, principalmente em função do menor EBITDA e do maior investimento em capital de giro. E passando agora para o slide 4 para falar da gestão do nosso endividamento. Nós encerramos o terceiro trimestre com uma dívida líquida de 7 bilhões 968 milhões de reais, um aumento de 268 milhões de reais em relação a junho de 24. O aumento do endividamento líquido em relação ao 2T de 24 se deve principalmente pela redução de 240 milhões do saldo de risco sacado no trimestre
e ao pagamento de dividendos de 276 milhões em agosto, parcialmente compensados pelo recebimento de 222 milhões da última parcela da venda da Extrafarma. A nossa alavancagem passou de 1,2 vezes em junho de 24 para 1,3 vezes em setembro de 24, devido ao menor EBITDA dos últimos 12 meses e à maior dívida líquida que acabei de mencionar. Como vocês podem ver também na tabela, na parte inferior desse slide, a dívida líquida de setembro de 24, somado ao risco sacado e vendo, seria de 9 bilhões 470 milhões, 1,8 bilhões superior ao saldo de setembro do ano passado, fruto principalmente da aquisição de participação que a gente fez da Hidrovias. E passando para o próximo slide, de número 5, vamos falar sobre os resultados da Ipiranga. O volume vendido pela Ipiranga no terceiro trimestre cresceu 4% em relação ao 3T de 23, com um crescimento de 5% no ciclo Otto, impulsionado pela maior participação de etanol, em detrimento da gasolina no mix de produtos, e crescimento de 2% no diesel. Nós encerramos o 3T de 24 com uma rede de 5.871 postos, 5 postos a menos do que em junho de 24. Nós inauguramos 61 postos e depuramos 66 ao longo do trimestre. Esse nível de depuração reflete um maior rigor no cumprimento de contratos. E eu lembro que o número de postos não é o principal direcionador para crescimento de volume, como tem sido observado nos últimos trimestres. Além disso, nós encerramos o trimestre com 1.478 lojas da MPM, um crescimento de faturamento mês às lojas de 7%. O SG&A da Ipiranga reduziu 4% em comparação ao 3T de 23, devido a menores despesas com contingências atenuadas por maiores provisões para crédito de liquidação duvidosa e maiores despesas com pessoal, principalmente de dissídio. A linha de outros resultados operacionais totalizou 124 milhões negativos no trimestre, uma melhora de 55 milhões ano contra ano, fruto de menores despesas com CBIOS. Já a linha de resultados na venda de bens totalizou 31 milhões, decorrente da venda de 7 terrenos. O EBITDA da Ipiranga foi de 967 milhões de reais no trimestre e o EBITDA recorrente totalizou 936 milhões de reais, que é 34% inferior ano contra ano. Nós vimos nesse trimestre uma melhora no ambiente competitivo comparado ao 2T de 24, com a redução das irregularidades do setor. Tivemos também ganho de estoque fruto do reajuste de gasolina em julho. Mas apesar desses fatores, no terceiro tri do ano passado, tivemos margem recorde da Ipiranga, beneficiada pela combinação de ganhos mais relevantes de estoque, com paridade de importação mais favorável e nível normalizado de estoque na indústria. Nós temos operado nos últimos trimestres com rentabilidade acima de R$ 130 por metro cúbico, mesmo com as irregularidades que têm afetado todo o setor. Neste quarto trimestre, com as condições de mercado que temos observado, esperamos manter esse padrão. Indo agora para o slide 6 para falarmos da Ultragás. O volume vendido de GLP no terceiro trimestre foi 4% maior ano contra ano, devido ao aumento de 7% no granel, reflexo principalmente de maiores vendas para indústrias. O envasado apresentou, por sua vez, aumento de 2%, em função de maior demanda no mercado. O SG&A da Ultragás no 3T de 24 foi 1% superior ao do 3T de 23, fruto de maiores despesas com pessoal, principalmente de dissídio, de provisão para créditos de liquidação duvidosa e fretes, em linha com maior volume de vendas. Esses efeitos foram atenuados por iniciativas para aumento de eficiência operacional e menores despesas com comissionamento de vendas. O EBITDA da Ultragás foi de 448 milhões de reais no 3T de 24, 1% inferior ao do 3T de 23. O maior volume de vendas e o ambiente comercial no envasado mais normalizado foram compensados por maiores custos com fretes e despesas. E para o quarto trimestre, apesar de volumes sazonalmente menores, nós esperamos um maior EBITDA com maior contribuição das novas energias. E para fechar a apresentação, indo para o slide 7, para falarmos de mais um bom resultado da Ultracargo. A capacidade estática média da empresa de 1.067.000 metros cúbicos é 1% acima da capacidade do 3T de 23, decorrente da adição da base de Rondonópolis. O metro cúbico faturado permaneceu estável ano contra ano. O início das operações em Rondonópolis e a maior movimentação em Opla, Vila do Conde e Suape foram compensados pela menor movimentação spot em Santos, Itaqui e Aratu.
A receita líquida da Ultracargo foi de 266 milhões de reais no 3T de 24, 1% superior à do 3T de 23, fruto de melhores tarifas, apesar de menores vendas spot. Os custos e despesas combinados foram 10% maiores que os do 3T de 23, consequência do aumento de movimentação dos novos terminais. E o EBITDA da Ultracargo totalizou 168 milhões de reais no trimestre, 3% inferior ao do 3T de 23, em razão principalmente de menores vendas spot. A margem EBITDA foi de 63% no 3T de 24, 2 pontos percentuais menor do que a margem do 3T de 23. E para o quarto trimestre, nós esperamos EBITDA similar ao dos últimos trimestres. Muito bem, encerra assim minha apresentação. Nós passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas para respondermos as questões que tiverem. Muito obrigado pela atenção. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú BBA. Por favor, Monique, pode prosseguir. Seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar as minhas perguntas. Vou fazer uma primeira sobre Ipiranga, voltando um pouquinho na fala que o Pizzinatto acabou de fazer aqui de expectativa de margem para frente. A gente, entrou nesse segundo semestre com uma expectativa de uma dinâmica competitiva bem melhor, bem mais saudável, combinado com aumento de demanda, normalização de estoques. O quanto que vocês acham que essa melhora dessa dinâmica competitiva de volumes já está refletida nesse patamar de margens que vocês fizeram nesse terceiro trimestre? E quando, Pizzinatto, quando você fala de manter patamares acima de 130, vocês acham que ainda tem aqui, vocês esperam ainda um reflexo dessa melhora da dinâmica competitiva nos próximos trimestres? Assim, a gente deveria ver alguma melhora ainda se refletindo nas margens para frente? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda vai mesclar um pouco aí Ipiranga e Ultracargo. Queria saber de vocês como é que vocês têm visto a dinâmica de importação de diesel na ponta. A gente tem visto nos dados públicos aqui uma representatividade cada vez menor dos importadores independentes no total importado para o país. Então, queria ouvir do Linden um pouquinho como que você está vendo o impacto disso na dinâmica competitiva do setor de distribuição. E aí, se eu puder estender essa mesma pergunta ao Décio, sobre como essa tendência de menores importações spot podem eventualmente impactar as operações da Ultracargo. Obrigada. Oi, Monique, bom dia, Linden aqui. Bom, primeiro com relação à dinâmica do terceiro trimestre, sem dúvida nenhuma, o melhor ambiente do ponto de vista de combate à ilegalidade, ele ajudou principalmente a gasolina e o etanol, né? A gente teve um trimestre aí que o nosso volume cresceu 5% em relação ao segundo trimestre, teve uma melhora de cenário na gasolina e no etanol, mas a gente viu um ambiente bem competitivo no diesel, principalmente na rodovia e no mercado spot, né? A gente viu um custo do diesel subindo, tanto pelo importado quanto pelo biodiesel, pressionou o preço na ponta, o revendedor de rodovia, principalmente com um pouco de dificuldade de fazer o repasse, até pela estabilidade ali dos custos da Petrobras. Então, uma coisa meio que afetou a outra, e essa foi um pouco da dinâmica do terceiro tri. Eu acho que, olhando para o quarto tri, obviamente, um melhor cenário do ponto de vista de legalidade, ele sempre contribui com o setor como um todo, e a gente espera que esses esforços continuem evoluindo e que a gente continue a ver um cenário cada vez melhor, né? E a gente tem ainda um cenário de competitividade no diesel, de novo, principalmente na rodovia e no mercado spot, em contrapartida. Então, assim, acho que é mais ou menos esse equilíbrio que a gente está vendo do ponto de vista de supply. A gente tem visto um mercado mais equilibrado. Foi um trimestre estável, né? Se você olhar ao longo dos 3 meses do trimestre, assim, você vai ver margens relativamente estáveis. Então, não teve grandes volatilidades e grandes oscilações.
Eu imagino que essa é uma dinâmica que ela também deve estar presente para o quarto trimestre. Com relação à importação, de fato tem uma queda na importação, não acho que é uma queda significativa, caiu um pouco, muda um pouco essa lógica de produto de leste europeu versus o Golfo tomando um pouco mais de espaço na importação. Mas assim, existe, como eu sempre falo, uma dependência estrutural do mercado brasileiro para importação, e essa importação está acontecendo e vai continuar entrando, com um perfil que pode mudar um pouquinho aí entre Rússia e Golfo, mas eu deixo o Décio aqui, se quiser complementar, fica à vontade, Décio. Bom, obrigado. Monique, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Se você comparar realmente esse TRI com o TRI mesmo TRI do ano passado, você vai ver um volume nosso de spot menor. Esse trimestre, o que está acontecendo, o nível de estoque aumentou um pouco no sistema, os nossos tanques estão mais cheios, tá? Mas lembrar da ultracargo, o produto vai entrar importado ou por cabotagem. A gente está super bem posicionado em Vila do Conde, em Itaqui, em Suape. Então, o produto precisa entrar porque essas regiões são muito deficitárias, né? Então, assim, a gente fica menos volátil. Se a Petrobras aumenta uma produção momentaneamente, reduz a importação, ela vai cabotar e vai jogar o produto nesses portos. Então, a gente está tranquilo que é algo momentâneo, e a gente continua apostando no aumento do déficit estrutural, e por isso que a gente continua investindo nos portos onde vai ter bastante oportunidade de importação ou cabotagem de produto. Obrigada, Linden, Décio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Gama, do Citi. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas do meu lado. A minha primeira pergunta é voltada para a Ultragaz. Temos visto um maior foco na discussão do governo sobre o gás natural e do GLP, principalmente com o programa do Gás para Todos e o Gás para Empregar. Assim, por um lado, a gente vê que esses programas têm um incentivo para o maior uso do GLP, mas, por outro lado, a gente vê uma maior discussão no crescimento da margem da distribuição do GLP nos últimos anos. Eu queria entender qual é a visão de vocês sobre esses programas e seus efeitos no mercado, e como vocês enxergam o GLP em um cenário de maior competição com outros combustíveis e outros energéticos, como gás natural, ou até mesmo etanol, outros energéticos no país. E a minha segunda pergunta ela vai para o Linden, com relação ao crescimento de volume da Ipiranga. A gente viu que nesse mês passado a gente teve a abertura do primeiro posto da Texaco. Eu queria entender qual é a estratégia para a marca no Brasil e como ela se encaixa com a estratégia de volume inteira da Ipiranga, assim, como um todo. É isso, pessoal. Obrigado. O Pedro Tabajara aqui, vou começar com a pergunta que você fez para a Ultragaz. Primeiro, acho que do programa, né, do Gás para Todos, ali, acho que é um programa que está em elaboração e discussão, né, a gente vem acompanhando, a gente já comentou, né, sobre o principal objetivo ali, né, da redução da pobreza energética, que, de fato, a gente entende, né, que isso acontece no país, e acho que o movimento nesse sentido tem muito valor, e o governo está ali, acho que corretamente olhando para isso. E aí é positivo, né, a gente vai apoiar e estamos ali participando do que a gente puder. Mas acho que tem bastante coisa para acontecer, para ver como é que esse programa vai evoluir, né? Mas eu acho que ele vem e deve, potencialmente, ele vai olhar assim, a estrutura, né, a capacidade das revendas já instaladas, utilizar isso para, de fato, que o benefício que o GLP traz para a sociedade, ele atinja 100% aí da sociedade. Né? Então, a gente vê um programa no caminho certo ali, apesar de ainda com muita coisa para ser debatida, né? E acho que sobre a evolução, né, que você falou da competição ali com os outros energéticos, né, eu acho que a gente está agora no momento, inclusive olhando, né, o espaço maior para o GLP, né, na regulação, né, o GLP ainda tem uma limitação de aplicação em alguns usos, né, assim, a população não tem acesso ao GLP para alguns usos, a gente tem a expectativa de que a evolução regulatória a gente libere, né, a participação do GLP, e acho que a gente acredita bastante nisso. A gente vem vindo a evolução nossa, em especial no segmento granel, desenvolvendo novas aplicações, novos usos para o próprio GLP, né? E a gente também vem se preparando aí com as outras energias que a empresa já vem trazendo para o seu portfólio, né? A nossa visão é sempre levar ali para os clientes ali o leque completo do que a gente pode oferecer, né? E seja ele a solução mais competitiva
em que pese que para o GLP a gente enxerga um espaço ainda relevante de desenvolvimento e crescimento, né? Então, a gente vê os dois pontos que você trouxe na tua pergunta como potencialmente positivo para o setor, obviamente, mais a longo prazo, tá? Bom, Pedro, com relação a volume e Texaco Ipiranga, bom, em primeiro lugar, esse crescimento de volume do segundo para o terceiro tri da Ipiranga não tem absolutamente nada a ver com Texaco, até porque nós abrimos um posto só até agora e ainda foi no quarto tri, não foi nem no terceiro tri. Então, isso é muito mais relacionado a mercado mesmo, né, e ações nossas na nossa rede Ipiranga, né? Com relação a Texaco, o que nós estamos fazendo aqui com a marca Texaco é, na verdade, introduzir um modelo diferente de negócio no país, né? E onde a gente vai adotar uma estratégia de exclusividade regional para parceiros específicos, onde esse parceiro vai ter ali a exclusividade da marca Texaco, numa região que vai ser definida entre as partes, e é para ser um modelo muito mais leve do ponto de vista de investimento. E nós não temos uma diretriz aqui muito pressionada do ponto de vista de volume vindo da Texaco nesse momento, porque justamente a gente está no processo de testar o modelo, introduzir esse modelo e entender o tamanho do alcance. Mas resultados iniciais positivos, e eu acho que a gente tem uma boa rota aqui para perseguir, tá? Então, o que você está vendo hoje de volume é Ipiranga mesmo, e muito possivelmente nos próximos trimestres, comportamento de volume vai estar muito mais relacionado a Ipiranga, que é obviamente, nosso principal canal de venda, do que Texaco em si. Não, tá ótimo, pessoal, ficou claro. Mas no meu caso a pergunta era mais para entender a estratégia daqui para frente mesmo. Valeu, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeldit, do UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Bom dia, Rodrigo, time, parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta em CAPEX. O CAPEX tem rodado abaixo do que a gente imaginava para a entrega do plano que foi anunciado no começo do ano, em todas as unidades de negócio. E a gente queria entender um pouquinho o motivo disso e pegar um pouco mais de granularidade do quanto isso é atraso para 2025, se tem nessa parcela um ganho de eficiência relevante, se são projetos que deixaram de ser feitos por mudança de premissa, uma taxa de juros maior, talvez, pegar um pouco de granularidade, talvez dentro das unidades de negócio, porque o CAPEX tem underperformado, já sabendo que geralmente tem uma aceleração no quarto trimestre. E daí, em Ultragaz, um follow-up talvez da pergunta anterior, discutir as outras propostas de ajuste regulatório também, enchimento parcial, enchimento de botijão de outras marcas, fim da tutela, novos usos, acho que já comentou um pouco, mas talvez se a gente pudesse discutir de forma mais ampla a proposta de revisão de ajuste regulatório da ANP. É isso, obrigado. Bom dia, Matheus. Obrigado pela pergunta. E sobre CAPEX, só lembrando que o plano que a gente divulgou no ano, para o ano de 2024, não é linear. Então, a gente tem, tradicionalmente, um acúmulo de CAPEX no final do ano. E a gente imagina, nesse momento, fechar o ano com CAPEX um pouco abaixo do plano. Parte em função de economia nos projetos, parte em função de algum carry-over para 2025. Vou passar aqui para o Tabajara para a pergunta Ultragaz. Legal. Bom, Matheus, aí acho que continuando ali a tua pergunta sobre a parte da evolução regulatória, né? Bom, tá no mesmo pacote de uma consulta, né, a sociedade ali de como ela entende a melhor forma da evolução da nossa regulação, né? A gente já teve esses debates aí no passado, né? Acho que é a hora da sociedade ali efetivamente participar, né? A gente conhece bastante o assunto, né? Então a gente vê como referências internacionais, né? Assim, a nossa regulação é bastante elevada, né? Assim, ela é muito moderna, ela propicia um nível alto de competição ali para os agentes, né? Com um nível altíssimo de segurança, né? Assim, para um país como o nosso, com as dimensões que temos ali,
praticamente não existe fraude e ilegalidade em produto, né? Isso aí diretamente leva a altíssima segurança operacional para a gente, para os clientes, né? Então, é um resultado muito positivo. A gente combina alta segurança com alta competição. Outros modelos ali que a gente pode sempre debater e que tem um racional econômico, né? Sempre podem ser analisados. A grande preocupação é que isso, de fato, precisa levar a uma melhoria econômica do sistema e garantir que a gente tenha esse nível de segurança, de fiscalização, sem abrir espaço para ilegalidade, que no nosso setor, ilegalidade vai conversar diretamente com o risco de segurança, né, que eu acho que ninguém quer isso para a nossa indústria, né, e a gente quer sempre essa evolução positiva. Então, acho que esse é o arcabouço que a gente deve olhar na evolução regulatória, né, isso que deve prevalecer mais à frente, né, eu acho que essa é a solução mais positiva para a nossa sociedade a longo prazo. Tá? Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Soares, do BTG Pactual. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Bom dia a todos, no time da Ultra. Eu tenho duas perguntas. A primeira sobre o capital de giro, né? Teve um consumo bastante relevante nesse trimestre, particularmente na linha de estoque. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre a expectativa, né, para frente, para o quarto tri, e também sobre o estoque, se vocês poderiam talvez destrinchar um pouco mais sobre as partes, né, que explicam essa dinâmica desse trimestre. Imagino que possa ter tido um pouco de algum movimento estratégico, mas também vocês puderem abordar se teve algo que derivado de uma dinâmica, né, mais competitiva do etanol dentro do ciclo OTA e, por consequência, um carrego de estoque maior na gasolina, se vocês entendem que isso é mais algo momentâneo de mercado, ou se a gente deveria ver uma dinâmica um pouco mais de maior sobreoferta pelos próximos trimestres, de uma forma mais estrutural. E uma segunda pergunta é sobre as margens ali na Ipiranga também. O patamar ali de 130 indicado, né, ele parece conservador, não só pelo resultado, né, atingido nesse tri, mas também até por ser abaixo do que a gente viu no primeiro semestre, né, desse ano. Eu queria ouvir se vocês entendem que esse talvez seja um patamar que mantém não só os retornos, né, em patamares saudáveis como estão agora, mas também permitem, né, algum ganho de market share, ou se não, isso é só de fato, né, um conservadorismo por parte da gestão. Obrigado, pessoal. Opa, Pedro, deixa eu pegar aqui no início aqui com as respostas da Ipiranga, depois talvez o Rodrigo complete. Bom, com relação a giro, eu acho que tem 4 efeitos aqui no componente Ipiranga, que deve ser aí uns 600 milhões mais ou menos de consumo de capital. Acho que primeiro tem o crescimento do volume, esses 5% que eu já mencionei. Segundo, tem o maior preço da gasolina, teve um reajuste de gasolina no início do trimestre. Tem sim uma estratégia de antecipação de compra de biocombustíveis, porque a gente viu uma oportunidade. E o quarto fator é uma redução do confirming que nós fizemos ao longo desse trimestre. Tanto a estratégia de montar a posição no biocombustível, quanto a própria questão do confirming são circunstanciais de terceiro trimestre, e isso recupera no quarto trimestre. Com relação a margens, sim, eu acho que tem uma visão aqui um pouco mais conservadora. A gente sempre fala aqui que a gente enxerga margens nesse negócio a partir de R$150 por metro cúbico, mas a gente está sendo um pouco mais conservador para o quarto trimestre, tentando entender um pouco mais aqui a dinâmica do mercado. E não é estratégia de share, tá? Só para deixar claro. Não é estratégia de share. Tá claro, obrigado, Linda. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Muniz, do Santander. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, e obrigado por receber as minhas perguntas. A minha primeira pergunta acerca das medidas contra a ilegalidade no setor de distribuição. A gente pôde ver esse ano o enfoque de vários elos na cadeia no combate às ilegalidades. Tem ficado cada vez mais forte, tendo em vista aí algumas derrubadas de regimes especiais. Quais outras medidas ou avanços na agenda vocês esperam ainda esse ano ou no primeiro tri do ano que vem, que sejam aprovadas ou avançadas?
possam melhorar o ambiente competitivo. E a segunda pergunta em relação a Hidrovias do Brasil, quais são os principais pontos que a Ultrapar pretende contribuir com a Hidrovias na elaboração do projeto para dobrar a TUP do Arco Norte? Seria uma colaboração via inteligência adquirida na Ultracargo, na construção de ativos logísticos, talvez? Quais outros caminhos aqui para ajudar a gente? Obrigado. Oi, Eduardo. Bom, vamos lá. Sim, tem uma melhora. Eu ainda acho que tem muita coisa para ser feita, né, do ponto de vista de combate à ilegalidade. A gente já viu o quanto o cenário pode melhorar se esse combate for efetivo, né? Eu acho que falta aqui, quando a gente fala em evasão fiscal, falta principalmente a gente andar com um ponto de monofasia do etanol. O etanol continua sendo um problema relevante no comércio irregular. Tem essa tramitação da lei sobre o devedor contumaz, que ela é muito importante, né? E a gente também espera que isso avance, embora seja uma discussão já bem longa. Tem a revisão do RenovaBio, que também está em discussão, e hoje existe uma parcela importante de distribuidoras que não cumprem suas metas de CBIOS, e isso prejudica não só o setor, como prejudica o programa e os produtores em si, que deveriam estar investindo esse dinheiro em aumento da produção, né, de biocombustíveis. E, por fim, a gente espera que a gente consiga ter um maior controle sobre a não mistura de biodiesel. Também é um problema, você pega um momento como agora, por exemplo, com biodiesel a mais de R$7 o litro, uma diferença muito grande para o B100, e a gente sabe que nesses momentos isso incentiva eventos de não mistura. Então, tem frentes abertas, todas essas frentes estão em discussão, a gente espera que evolua. Eu não consigo dizer para você se isso vai acontecer esse trimestre que vem ou em algum momento, mas de fato tem assim, discussões em andamento e um trabalho grande sendo feito, aí, capitaneado principalmente do lado das companhias, né, pelo ICL, mas também com muito apoio aí de reguladores, enfim. A gente precisa evoluir nessa agenda, continua sendo um problema do setor. Do ponto de vista de hidrovias, hoje em dia a gente participa do conselho, a gente julga que a companhia tem total condição de fazer os projetos dela com qualidade, mas obviamente a engenharia do Ultracargo, que está neste momento fazendo 4 terminais simultaneamente, e tem um track record bastante bom e bastante ativo, pode dar todo o suporte necessário se assim for julgado, tá? Então, mas nesse momento que a gente está fazendo Pedrovias é um horizonte de longo prazo, de fato dar o suporte para a companhia, para os projetos que já existiam na companhia, mas que estavam esperando um momento que tivesse o alinhamento dos acionistas para executar. A gente vê com muito otimismo aí as possibilidades ali de aumento da capacidade de escoamento no Arco Norte. Acho que tem muito valor ali para ser gerado. E aproveitando, além dos pontos que o Marcos colocou, a Hidrovias tem uma equipe boa já dedicada ao assunto, mas a gente também está contribuindo com pessoas que foram para a Hidrovias participar desse projeto, desse processo, desde a pessoa na área financeira, como hoje a gerente de projetos é uma pessoa que veio aqui do Ultrapar com muita experiência em conduzir projetos complexos e vai ajudar nessa implementação do Dobra-Tup. E só aproveitando, Eduardo, a tua pergunta também de ilegalidade, juntando com a pergunta anterior do Pedro, só para dar uma dimensão, né, de alguns pontos, assim, se a Ipiranga ficar sem misturar biodiesel, só agora, em novembro e dezembro, a Ipiranga teria um EBITDA adicional da ordem de R$1 bilhão, em função da diferença nesse momento do preço do biodiesel para o preço do diesel. É desse tamanho que a ilegalidade afeta o setor e por isso que é importante combater essas iniciativas para ter uma paridade de competição para quem faz a coisa certa. Tá certo, pessoal. Obrigado. Só um follow-up ali em Hidrovias ainda.
Tem alguma expectativa de homologação e sobras do aumento de capital na Hidrovias? Não tem nenhuma notícia nesse momento. Tá certo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Bank of America. Por favor, senhor Leonardo, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas aqui. Na verdade, a grande maioria delas já foram respondidas, então eu vou fazer só uma. Sobre o Ultragaz, né? O Pizzinatto mencionou agora há pouco na apresentação que vocês esperam uma contribuição maior do segmento de novas energias, né? Queria entender, então, se vocês poderiam dar um pouco mais de cor nesse ponto, né? Se pudessem falar um pouco da dinâmica desse novo segmento, né? E se também poderiam quantificar um pouco de quanto seria essa contribuição. Obrigado. Tudo bem, Leonardo. Bom, ali acho que pegando do ponto do que o Rodrigo trouxe na abertura, né, de uma expectativa de evolução positiva para o quarto tri, né, ali é uma mistura aí da evolução da nossa estratégia, né, eu acho que aqui, nesse terceiro tri, a gente teve, assim, uma evolução muito boa dos caminhos, né, das iniciativas estratégicas que a gente tem a longo prazo, né, a história de maior proximidade com os clientes, revendas varejistas ali no segmento envasado, né, evolução nos canais ou nos segmentos que a gente tem de objetivo no segmento granel, né, a eficiência e excelência operacional. Então, elas evoluíram bastante nesse trimestre e devem contribuir mais positivamente ali para o quarto trimestre, né, isso está colocado ali na nossa evolução. A gente começa a ver a maturidade ali dos lançamentos que a gente fez em outras energias, a energia elétrica nas duas modalidades, no biometano, né? Elas vêm ali contribuindo, a gente já tinha dito, né, no passado ali da nossa expectativa de algo entre 3% a 5% do nosso EBITDA, né? Mas mais relevante que não são operações segregadas, né? A gente tem gastado um tempo relevante ali na combinação dos negócios, né, numa oferta de valor superior ali para os clientes, né? Isso já começa a se materializar e, inclusive, potencializando um pouco do nosso resultado, né? Então, esse desenho, né, que provavelmente é o desenho que vai se intensificando nos outros trimestres, né, uma empresa ali com uma oferta mais ampliada e muito mais próxima e com excelência operacional nas suas operações, né? Então, esse desenho que a gente enxerga mais claro para o quarto tri e também para os próximos trimestres. Tá bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Tem um follow-up, só uma pergunta. Só voltando no ponto de capital de giro, se eu entendi corretamente, a gente deve esperar uma liberação de capital de giro no quarto tri e queria entender se ela pode ser expressiva, dado o investimento que ocorreu em capital de giro aí ao longo dos vários últimos trimestres. E queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Lutz, de como que você está enxergando os desenvolvimentos no Brasil, né? Pensando em economia, política, após eleições nos Estados Unidos, eventualmente na ótica de tomar decisões de investimentos mais expressivas, seja nos negócios existentes ou eventualmente em novas frentes. Muito obrigado. Bom, só primeiro responder rapidamente aqui a parte do giro e deixo o Lutz aqui tomar a maior parte do tempo. Sim, deve representar uma recuperação de capital de giro. E capital de giro, esses movimentos de capital de giro sempre são expressivos, tanto para cima quanto para baixo, mas a gente espera de fato uma recuperação de boa parte do que a gente investiu no terceiro trimestre. Bruno, eu não vejo nenhuma mudança radical para o Brasil que deveria, vamos assim, ser relevante para o negócio da Ultrapar, né? Eu acho que em termos de investimento, a gente também tem esse investimento na Hidrovias que ainda maturar. Como foi comentado, acho que tem muitos upsides, a gente vê uma companhia com um grande futuro. Os nossos 3 negócios aqui tradicionais no Ultra também tem seus projetos de expansão, tem feito aí alocação de capital. Então, assim, eu acho que no nosso caso a gente está no momento de fato, ainda continuar
se mantendo mais para o desalavancado e olhando com cautela os comportamentos aí da economia, né? Eu acho que a eleição dos Estados Unidos especificamente, que você comentou, eu não vejo impactar a estratégia nossa em nada nesse momento, não. Tá claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Helena Kelmin, da XP Investimentos. Por favor, Helena, pode prosseguir. Oi, pessoal, tem uma pergunta bem rápida do meu lado. É mais pensando sobre a estratégia de postos de vocês. Ficou bem claro o movimento que a gente viu nesse TRI, mas queria pegar um update de vocês, como vocês estão pensando para frente essa estratégia de embandeiramento e número de postos. Oi, Helena. Não muda em relação ao que a gente vem fazendo, pelo menos há 3 anos, desde que eu estou aqui. A gente faz investimentos seletivamente e tem um attrition natural desse tipo de negócio. Não tem nada... Eu acho que o grande esforço que nós fizemos lá atrás de depuração da rede está feito, está fechado. Assim, se você pegar hoje os números oficiais da ANP, né, de autodeclaração da Ipiranga, e comparar com os números que a gente reporta, você vai ver que eles são muito, muito próximos. Isso é um sinal da acuracidade do número que a gente tem reportado. E agora para frente é business as usual, é fazer investimentos de forma seletiva e tirar da rede quem a gente entende que não faz sentido manter. Perfeito, obrigada. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Pizzinatto para as últimas considerações. Senhor Rodrigo, prossiga com suas últimas considerações. Bem, obrigado a todos pelas perguntas. As perguntas não respondidas vão ser respondidas pela equipe de RI e aguardo vocês para o próximo, para a divulgação do ano completo de 2024. Um abraço. Obrigada. A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.